existe um chamado, um caminho de luz, de força, de conexão com Olá, o sagrado. hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A história de como uma fé genuinamente brasileira, a Umbanda, foi forjada. Vamos entender como, de uma mistura incrível de culturas e crenças, nasceu algo totalmente novo. Para a gente começar, é super importante ter essa imagem na cabeça. O Brasil como um imenso caldeirão. Sério, por séculos, gente de tudo que é canto do mundo trouxe para cá as suas crenças. E essa mistura, tanto cultural quanto espiritual, é a base de tudo que a gente vai conversar. Essa é a grande pergunta, né? Como que, no meio de tantas influências diferentes, surge algo com uma identidade própria, algo completamente novo? É exatamente essa jornada que a gente vai percorrer agora. E para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. É que, sabe, essa diversidade religiosa toda que a gente vê hoje no Brasil nem sempre foi assim. Lá no comecinho, tudo partiu da imposição de uma única fé. Pensa só, lá pelos séculos XV e XVI, sob o domínio de Portugal, o negócio era bem rígido. O catolicismo não era só religião oficial, era a única permitida. Se alguém ousasse praticar qualquer outra coisa, bom, a consequência podia ser uma perseguição bem severa, com a própria Inquisição agindo para punir o que eles chamavam de heresia. Agora, olha que interessante o que esse slide mostra. Teve uma exceção que meio que confirma a regra. Durante um breve período de ocupação holandesa no Nordeste, ali por volta de 1640, surgiu uma ideia que, para a época, era revolucionária: a coexistência religiosa. Judeus, protestantes e católicos puderam, lado a lado, praticar sua fé. Isso mostrou que, sim, existia um outro caminho. Bom, com esse cenário histórico em mente, agora a gente pode começar a olhar para os ingredientes que de fato formariam a base da Umbanda. Vamos explorar as 4 principais tradições espirituais que foram misturadas nesse nosso grande caldeirão brasileiro. E essa imagem aqui ilustra essa síntese de um jeito perfeito. A gente tem o catolicismo, o espiritismo, os cultos de nação africanos e a cultura indígena. Cada um deles entrou com uma peça fundamental para montar o quebra-cabeça que se tornaria a Umbanda. Vamos começar pelo pilar que era o mais visível e presente na época, o catolicismo. Sendo a religião oficial e dominante por séculos, não tinha como. A sua influência foi profunda e inevitável. Essa influência católica se manifestou de várias maneiras. A mais famosa, sem dúvida, é o sincretismo, que é essa associação dos orixás com os santos católicos. Mas não foi só isso. Orações super tradicionais como o Pai Nosso e a Ave Maria foram incorporadas, assim como o costume de usar imagens nos rituais. Seguindo em frente, a gente tem uma influência que chegou da Europa no século XIX e trouxe uma forma bem diferente de pensar: o espiritismo. Essa doutrina filosófica deu uma estrutura, digamos, mais moderna para entender o mundo dos espíritos. O espiritismo, codificado pelo Allan Kardec, trouxe conceitos que foram cruciais para a Umbanda, como o estudo mais sistematizado da mediunidade, a ideia de reencarnação e de evolução espiritual, e até um método, um framework para a comunicação com os espíritos. E o mais legal é que aqui no Brasil, o espiritismo se transformou. Ele ganhou uma cara brasileira. Figuras como Bezerra de Menezes ajudaram a popularizar a doutrina. E, claro, Chico Xavier, que deu ao espiritismo um senso de caridade cristã tão profundo que transformou aquela doutrina mais intelectual, mais europeia, em algo com uma alma brasileira. Agora, vamos para a terceira grande fonte. E essa é, sem dúvida, uma das mais profundas e resilientes de todas: as tradições espirituais que foram trazidas à força para o Brasil pelos povos africanos escravizados. Mesmo debaixo de uma repressão brutal, os africanos conseguiram preservar suas crenças como o culto aos orixás e uma conexão muito forte com as forças da natureza. Suas práticas, seus rituais e o respeito pela ancestralidade formaram a base de religiões como o candomblé e, claro, influenciaram diretamente a Umbanda. E por último, mas de forma absolutamente menos importante, a gente não pode esquecer da base de tudo: a espiritualidade que já estava aqui muito antes de todo mundo chegar, a dos povos originários do Brasil. Essa influência é a alma da terra, é um pilar fundamental. Os povos indígenas contribuíram com sua visão de mundo, essa conexão íntima com a natureza, o conhecimento gigantesco sobre ervas e o respeito pelos antepassados. E a figura do caboclo, que é um guia espiritual central na Umbanda, vem direto dessa raiz. Ok, com todos esses ingredientes borbulhando no nosso caldeirão, a gente chega num momento decisivo. O ano é 1908 e algo muito importante estava prestes a acontecer.
A data é precisa, 15 de novembro de 1908. O lugar não podia ser mais simbólico. Rio de Janeiro, a capital do país, uma cidade em plena ebulição, cheia de ex-escravizados, imigrantes, gente buscando respostas. E foi nesse cenário que, através de um jovem médium chamado Zélio de Moraes, uma nova religião foi anunciada ao mundo. E aqui está a declaração que mudou tudo. O espírito, que se identificou como o caboclo das 7 encruzilhadas, foi muito claro na sua missão: criar um espaço onde espíritos de negros e de indígenas, que muitas vezes eram deixados de lado nos círculos espíritas mais elitistas da época, pudessem trabalhar em nome da caridade. E é por isso que a Umbanda não nasce só como uma mistura de crenças. Ela nasce como uma resposta direta a um problema: o elitismo e a exclusão espiritual. O pilar dela, desde o primeiro dia, é a caridade e a inclusão de todos, sem exceção. Mas vamos entender melhor o que essa missão significava na prática. O que era essa proposta de igualdade radical no dia a dia? A ideia é que quando se pisa dentro de um terreiro de Umbanda, as diferenças sociais do mundo lá fora ficam na porta. O rico e o pobre, a pessoa com doutorado e a pessoa que não sabe ler. Ali todos são vistos da mesma forma. Todo mundo pode tanto receber ajuda quanto ajudar o próximo. É a fraternidade em ação. Resumindo tudo, então, a Umbanda tradicional se ergue sobre esses 4 pilares. Do Espiritismo, ela pega o estudo da mediunidade. Do catolicismo, os valores cristãos e o sincretismo. Das tradições africanas, que deram origem ao candomblé, ela traz a base do culto aos orixás. E da cultura indígena, a força dos caboclos e essa conexão vital com a natureza. E a gente termina com uma reflexão. A história da Umbanda é a história da união de mundos que, em teoria, eram opostos: o colonizador e o colonizado, o pensamento europeu e a sabedoria ancestral. Então fica a pergunta no ar: o que essa síntese tão poderosa pode ensinar pra gente sobre união e inclusão nos dias de hoje? Se este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento e à sua caminhada espiritual, considere apoiar este trabalho. Toda a arrecadação gerada aqui no canal será integralmente destinada à manutenção da Casa Espírita Xangô das Almas, contribuindo diretamente para a continuidade das atividades, atendimentos e obras espirituais realizadas com seriedade e caridade. Seu apoio faz a diferença. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Gratidão pela sua presença e por fortalecer este propósito. Axé!